Vamos lá, sem mais delongas. Gostaria de pedir que os irmãos abram lá no livro de Mateus, capítulo 25. Nós estamos na série das parábolas de Jesus. A parábola que o Senhor me deu foi a parábola das 10 virgens. Amém? Mateus 25, versículo 1. Antes eu vou pedir para você fechar seus olhos. E nessa oração você não vai pedir por ninguém. Você vai pedir para o Senhor não deixar que nada te roube. Que a sua mente, as suas preocupações, seu coração, que nada se distraia. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. E vamos agora ouvir a Tua palavra, Pai. Que ela seja alimento para a nossa vida. Que ela seja direção, exortação. Que ela nos coloque no centro da Tua vontade. Não permita que nada nos roube desse momento tão precioso. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou ler com os irmãos. E depois eu compartilhando com o Senhor ministrou. Amém? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias ou as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e nem para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Eu comentei no primeiro culto, eu vou comentar com os irmãos, trazer um contexto para a gente entender. Eu sei que você já ouviu, mas talvez o irmão que esteja aí do seu lado não tenha ouvido. E eu acho interessante porque Jesus poderia ter falado abertamente com eles. Jesus poderia ter falado muito claramente: eu vim, meu pai me mandou aqui, eu vou precisar morrer na cruz para salvar vocês, eu vou preparar um lugar e depois eu vou voltar para buscar todos vocês. Mas talvez se Jesus falasse assim com eles, eles não entenderiam. Então Jesus resolveu desenhar. Não é assim? A pessoa tem dificuldade para entender, a gente vai lá e brinca. Vou desenhar para você entender. Então Jesus usava o cotidiano deles para trazer um contexto para que aquilo ficasse na memória, para que eles guardassem aquela palavra. Então Jesus começa a dizer que o reino de Deus é semelhante a essas 10 virgens. E naquele tempo o casamento ele era feito por etapas muito bem definidas, muito determinadas. O rapaz se interessava pela moça, a família olhava a família da moça e eles iam conversar com a família da moça. E era determinado, então, que o noivo pagasse, o futuro noivo, pagasse um valor, um dote, que ele pagasse um preço por ela. Então, ele pagava esse preço, vocês estão se identificando? Ele pagava o preço por ela, e a partir do momento em que aquele rapaz pagava o preço por aquela jovem, eles estavam então desposados, eles eram noivos. E não era um noivado que podia se romper, não. A partir do momento em que o rapaz pagava o dote pela moça, ela pertencia a ele e ele
pertencia a ela. Então, agora, o objetivo do moço, do noivo, a partir do momento em que paga o dote, a partir do momento em que ele tem a noiva, o objetivo dele é preparar um lugar para que eles morassem. Eu vou preparar-vos um lugar. E preparando e terminando de preparar a casa onde eles iam morar, a tenda, quando finalizava a preparação, o noivo então saía para a cerimônia. E qual era a função das 10 virgens? Era com as suas lamparinas, com as suas candeias acesas, iluminar o caminho. Iluminar o caminho do noivo até o casamento. Era trazer luz em meio às trevas, porque não existia eletricidade naquele tempo. Então a responsabilidade delas era essa. Parece que, olhando assim e lendo a história, elas estão avulsas ali, não é? Estava esperando o noivo, 5 foram, amém, glória a Deus, mas elas tinham uma responsabilidade. Estava sobre elas o dever de iluminar o caminho, e para iluminar o caminho, a candeia precisava estar acesa. O fogo, a chama precisava estar acesa. E a palavra vai nos dizer então que elas perceberam que o noivo demorou demais para aparecer. Em outras traduções, a Bíblia vai dizer que ele não veio na hora que elas estavam esperando. Ele não veio na hora que elas imaginaram que ele chegaria. Ele demora. E elas ficam cansadas, todas ficam cansadas. Eu falei no primeiro culto, eram 10. Todas elas dormiram. Todas elas se cansaram. Todas elas tinham a candeia, a lamparina, todas elas. Porque nós somos seres humanos. Amém? O Senhor Jesus, Ele conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Todas dormiram. Perceba, a Bíblia diz que todas elas, as 10, adormeceram. Só que 5 tinham uma reserva de azeite e 5 não tinham. Eu imagino elas adormecidas. Eu brinquei no primeiro culto, né? Você já acordou atrasado? Sabe quando você fala assim, eu vou dormir mais 10 minutinhos? Aí você acorda, você tinha que estar de pé 6 horas da manhã, você acorda, já são 8. Vocês já fizeram isso? Gente, quando eu estudava de manhã, eu era uma adolescente que eu não era muito responsável. Gente do céu, vivia fazendo isso, acordava 8 horas da manhã, mas gente, acordava tão descansada, acordava desesperada. Eu imagino o desespero dessas mulheres, dessas jovens, em perceber que perderam ali o tempo dormindo, em perceber que adormeceram esperando alguém tão importante. Não sei você, eu tenho certeza que você já passou por isso. Você já esperou um telefonema de alguém? Talvez de uma porta aberta, os mais adultos, né? Não é verdade? Uma oferta de emprego. Aí quando a gente é jovem, adolescente, eu acho que as mulheres vão se identificar mais. O telefonema da paquerinha, né? Não é verdade? Até hoje, às vezes eu fico olhando no celular e falo, meu marido não vai me telefonar hoje? Esses dias tive que dar uma brincadeira. Não vai me ligar? Não é verdade? Eu imagino elas ali esperando alguém tão importante para cumprir o propósito, para cumprir a sua responsabilidade e perceber que talvez o cansaço tenha feito elas perderem o momento. Mas 5 delas tinham azeite. Pastora, 5 delas estavam preparadas, mas elas também dormiram. Eu brinquei no primeiro culto, eu quero pedir ajuda de vocês. Vamos nomear essas 10 virgens? As 5 sensatas, a gente pode dar um nome de oração, jejum, vigilância. Quem aí se arrisca a dar um nome para elas? Fé, sábia, sabedoria. Quem?
Quem? Palavra, esperança. E as 5 insensatas? Preguiça, lascívia, vícios. Alguém falou alguma coisinha? Relaxo. Ai, que dor, Kátia. Mas é verdade. Não é verdade? Celular, distrações, procrastinação. E se nós olharmos muito bem para dentro de nós vamos perceber que nós temos as 10. Não é verdade? E o noivo vem. Elas despertam com um grito. Gente, eu imagino o grito que foi. O noivo está vindo! Aí lembra lá daquela época que você perdia a hora, vestindo a roupa de qualquer jeito, não é verdade? Pegando a lamparina, desesperadas. Vamos, vamos, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E as outras 5 que não tinham azeite, vendo a sua lamparina se apagar. Elas perderam o azeite porque elas mantiveram a lamparina acesa durante a noite e está tudo bem. Está tudo bem. Mas e quando a nossa lamparina racha, quebra? E quando a gente derruba a nossa lamparina no chão, e ela se despedaça, porque talvez a gente se envolveu com as distrações deste mundo, e esperar o noivo talvez por algum momento tenha se perdido dentro de nós. E quando por alguma dificuldade, alguma dor, alguma enfermidade, a nossa lamparina se quebra, e aí aquela virgem que tinha o nome de oração dorme, e a que tinha o nome de fé esmorece, aquela que esperava, que tinha esperança, agora já não crê mais. Porque sabe, eu preciso te dizer, a luta constante do inimigo é fazer com que eu e você perdemos esse óleo, essa chama, essa fé, essa esperança, esse azeite. Essa é a luta, mas tenho por certo, igualzinho Paulo disse lá aos Romanos, tenho por certo que a nossa tribulação momentânea não se compara à glória que há de vir através de nós. Porque a gente vem para a casa do Senhor e a gente tem um relacionamento com o noivo e pensa assim, eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que Deus vai curar, eu creio que Deus vai salvar o meu marido, eu creio que Deus vai me fazer enxergar pessoas vivendo milagres extraordinários, eu creio que o Senhor vai abrir o mar, eu creio que vai descer maná do céu, e a gente vai se perdendo com as tribulações momentâneas dessa terra, das coisas que a gente vive aqui, e se esquece qual é o verdadeiro papel do crente. Carregar a lamparina, iluminar o caminho até o noivo. É isso, é esse o nosso papel, esse é o nosso destino. Pegar a nossa lamparina, acender essa chama que em nome de Jesus não vai mais se apagar, encher essa lamparina de azeite e dizer, ei, aí vem o noivo. Maranata, o noivo está voltando, ele está à porta. A Apocalipse vai nos dizer que ele virá sobre um cavalo branco, lindo e majestoso, e o seu nome é fiel e verdadeiro, e com um manto de linho vestido, manto vermelho. Eu brinquei no primeiro culto, talvez as jovens digam, é o meu príncipe encantado. Não, o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, noiva, ele não nos quer pela metade, ele não nos quer faltando uma mão, um olho, porque nós somos corpo de Cristo, amém? Então, talvez eu seja a unha do dedinho do pé, e você o pé inteiro, e o irmão lá do outro lado é o dedo, e o outro é a orelha, e o outro é a boca. Nós somos corpo. A noiva que ele vai vir buscar, ela vai estar inteira.
vestida de vestes brancas, imaculada, sem ruga e sem manchas. Mas pastora, minha roupa está tão suja, eu caí, eu tropecei, caí no lamaçal do pecado. João vai dizer que ele viu um exército vestido de branco, cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Sabe o sangue que foi derramado na cruz do Calvário? Aquele sangue cujo preço foi pago para que eu e você fôssemos feitos noiva. Esse sangue lava e nos purifica de todo e qualquer pecado. Mas hoje, nesta manhã, nós, eu e você juntos, nós vamos nos lavar. Nós vamos nos lavar nesse sangue puro, santo e carmesim. Nós vamos receber novamente azeite, unção, óleo fresco nas nossas lamparinas. E eu preciso te dizer, se a sua lamparina caiu, se a sua lamparina se quebrou, o Senhor restaura. Ele ainda restaura. Esta é uma manhã de restauração de alianças, de reencontrar o que se perdeu no caminho. Esta é uma manhã em que o Senhor vai derramar azeite. E dessa vez, ao sairmos daqui, a chama não vai se apagar. Aleluia. E o que é, pastora? Carregar essa lamparina. Acho que agora vai dar tempo, viu, meninos? Eu quero compartilhar um vídeo que eu assisti ontem. E depois a gente vai continuar, amém? Glória a Deus. What color shirt did you have on yesterday? What did you have for lunch today? Food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Paul. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the Lord of Satan and lives in my heart. Hallelujah. And will take me home. Quite amazing. I love you. Aleluia. Eu queria achar traduzido, mas eu não achei. Ela tem Alzheimer, ela não lembrava nem que o nome dela era Linda. Ela não lembrava nem o que ela tinha almoçado. O que é carregar a lamparina cheia de azeite? Aí a filha começa a perguntar do marido, do filho, e ela não lembra. Aí a filha fala, e quem é Jesus? A lamparina cheia de azeite. E ela responde, Jesus é o meu Salvador, e Ele vai vir me buscar para me levar para casa. A lamparina acesa, cheia de azeite. Eu me lembro que no comecinho do nosso namoro, meu e do pastor Felipe, a gente ia levar ceia para a avó dele, e ela também tinha Alzheimer. E ela não reconhecia ninguém, mas a hora que ela tomava o cálice e o corpo, ela falava em línguas. O que é carregar a lamparina cheia de azeite, igreja? A gente se perde, irmãos, a gente se perde do caminho do noivo. Ele está à porta, em breve
breve Ele vai voltar. Nós precisamos reacender esse fogo. O que é manter essa lamparina acesa? Quantas vezes eu me perco, eu falei com o Senhor essa semana, querendo coisas. A gente se distrai com os pratos que o inimigo nos entrega, mas sabe, eu preciso te dizer, Ele já pagou o preço, você tem dono. O preço já foi pago, nós já temos um noivo, não dá mais para fugir. A gente já pertence a alguém e Ele já pertence a nós. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã tão atribulado, tão triste com coisas. Eu não quero diminuir a sua dor. Preocupado com situações. Eu falei no primeiro culto, Deus poderia olhar para a gente e falar assim, viu? O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Você já ouviu isso de pessoas? Até aqui eu consegui te ajudar, a partir de agora eu não consigo mais. Deus poderia olhar para a gente e dizer assim, querida, eu mesmo sou pidona. Filha, bem, vamos acordar, né? Já te dei meu filho, já é o suficiente, agora não, se vira bem. Não é assim? Deus poderia fazer isso com a gente. Ele tem misericórdia, Ele se compadece, Ele tem compaixão. Eu creio que Ele pode sim operar o milagre que você precisa. Eu tenho certeza que a porta vai se abrir. Mas a minha maior certeza precisa ser que Ele vai voltar. Porque senão, irmãos, a gente vai pregar, a gente vai ver paralítico levantar. Eu falei no primeiro culto, cego enxergar, a gente vai ver. Mudo falar, surdo ouvir. A gente vai ver tudo isso e talvez até participar disso. Mas a gente corre um grande risco de chegar naquele dia, Ele fechar a porta e dizer, eu não te conheço. Fechar a porta na nossa cara e falar, nunca nem soube quem você era. E eu comecei a entender que eu preciso acordar preocupada com as minhas coisas mesmo. Preocupada com os afazeres, preocupada com as lutas, lutando, guerreando mesmo, mas eu preciso me preocupar demais. Enxergá-lo lá sobre as nuvens, sabe, vindo? Sabe, quando todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Eu preciso manter acesa em mim a chama da esperança em que um dia eu vou lá no céu me juntar aos anjos, aos querubins, aos anciãos que entregam a sua coroa, aos anciões, sabe? Que rendem a sua coroa ao Cordeiro e dizem, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Eu preciso esperar ansiosa a pedra branca, cujo meu nome vai estar escrito nela e só eu vou saber que nome que é. A gente vai sair daqui hoje caminhando com a nossa lamparina restaurada, cheia de azeite acesa, declarando, viu? Tenho certeza que essa leve e momentânea tribulação vai trazer um peso de glória excelente sobre a sua vida. Viu? O Mestre está voltando. Olha, não importa o que aconteceu até agora, até esse momento, Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva. Ele está voltando, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Aleluia! Será que você pode fazer assim na sua mão e pegar a sua lamparina um pouquinho aí? Feche seus olhos. Eu já errei tanto, pastor. Eu também, meu irmão. Não quero nem saber.
Minha lamparina está cheia de rachaduras, porque toda vez que eu caio por cima dela. E eu fui perdendo o azeite no meio do caminho, e o fogo foi se apagando, e minha fé se perdeu. Sabe, as 10 eram virgens. As 10 estavam vestidas adequadamente para o casamento, e as 10 dormiram. Mas só 5 tinham azeite. Só que hoje, nesta manhã, nós estamos aqui como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, como corpo de Cristo, e Ele não aceita nada pela metade. Então nós vamos sair daqui nesta manhã como alguém que talvez tenha até despertado em cima da hora, mas que tem azeite o suficiente na sua lamparina para manter esse fogo aceso até a sua vinda. Será que pela fé você pode ver a sua lamparina nesta hora sendo tratada pelo Senhor, sendo restaurada por Ele? Vamos imaginar isso? Imagina aí no seu lugar. Deixa o Senhor tratar dessa lamparina, dessa ferida que não cicatriza nunca. Dessa angústia, desse desespero, dessa vergonha, em nome de Jesus, que caia por terra. O Senhor está nos dando nesta manhã uma nova aliança, vestes novas, brancas, puras. Nós sairemos daqui santificados em nome de Jesus. O inimigo não queria nem que você chegasse até aqui, mas você veio hoje. Será que você pode se alegrar com isso? Agora se coloque de pé, segurando aí sua lamparina firme. Ah, pastora, ela ainda está vazia. Calma, Deus vai enchê-la. Segure a sua lamparina firme aí, porque o Senhor vai derramar sobre nós nesta manhã unção fresca, unção óleo fresco. E o óleo, você vai ver, não vai se esvair. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, talvez você nunca tinha conhecido esse Jesus, o noivo. E se você está nessa situação, levante sua mão, um dos pastores vai aí orar junto com você. Junto com você, levante sua mão. Pastora, eu nunca aceitei Jesus, levante a sua mão. Pastora, eu me afastei por coisas que aconteceram na minha vida, por situações, mas hoje eu estou de volta, eu quero esperar meu noivo ansiosa, ainda que eu me esqueça até do meu nome, eu não me esquecerei dele nunca mais. Levante a sua mão. E você, meu irmão, que está aí com a sua lamparina na sua mão, levante ela. Senhor, em nome de Jesus, vamos orar juntos? Em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós nos colocamos com as nossas lamparinas, Pai. Senhor, nós não queremos emprestar de ninguém, porque ninguém vai conseguir nos dar. Mas queremos receber de Ti a fonte que jorra para a eternidade. Em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, encha-nos com Teu óleo, encha-nos com a Tua unção, com Teu azeite. Nesta manhã, Senhor, sobre a vida do meu irmão, Deus, eu profetizo abundância de vida, a Tua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, vai enchendo meus irmãos, vai enchendo a Tua igreja, a Tua noiva que Te espere, diz Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, acenda a chama que há em nós, para que nunca mais se apague, Senhor. Acenda a chama em nós, para que nunca mais se apague, Deus. Peça aí no teu lugar, noiva, peça aí no teu lugar, Senhor, acende. Portanto, a partir de hoje, como noivas, como aquelas que mantêm a lamparina acesa, esperando a vinda do noivo, nós não vamos mais nos distrair, nós vamos continuar nos preocupando, mas tendo a certeza de que aquele que foi capaz de dar o seu único filho por mim e por você, também não seria capaz de dar junto com ele todas as outras coisas. Você vai voltar para a tua casa. Pastora, vai estar um inferno lá. Você está pegando fogo.
portas do inferno não vão prevalecer contra nós, porque nós somos igreja de Cristo, um exército que vai marchar até a vinda dele, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, vem. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós vamos sair daqui hoje, restaura, cheios. Nos ajude a caminhar, Senhor. Seja o nosso escudo, como disse o salmista, guarda a nossa frente, a nossa retaguarda, e sobre nós coloca as tuas mãos. Revista-nos com a tua armadura celestial e que a nossa lamparina nunca mais se apague. Em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmão que aqui está. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão? Que o grande amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja sobre cada um dos irmãos, como a igreja diz.